Olá, sejam bem-vindos. Somos Eleni e Sérgio. No vídeo anterior viajamos por vários destinos super interessantes pela Itália. Em Pisa recebemos nossos hóspedes e amigos e nos divertimos muito viajando juntos. Nesse vídeo, seguimos por paisagens icônicas, cenários incríveis e, como sempre, com muita comilança e alegria. Mas começamos por uma visita que, principalmente para nós brasileiros, carrega uma tristeza que se sente no ar e um respeito profundo pela vida e legado dessa grande pessoa. Grande Prêmio de San Marino, circuito Enzo e Dino Ferrari, Imola. No final de semana mais sombrio da história da Fórmula 1, Rubinho Barrichello sofre um acidente violentíssimo na sexta, dia 29. Sábado, dia 30, o piloto austríaco Roland Ratzenberger perde o controle do carro no treino e morre instantaneamente. E no domingo, 1º de maio de 1994, na sétima volta, o carro de Ayrton Senna sai reto na curva Tamburello e bate a mais de 300 km por hora. O Brasil entra em choque em frente da TV. Perdemos um dos maiores ídolos esportivos do nosso país. Senna levava no carro uma bandeira da Áustria, para se acaso ganhasse, homenagear o piloto morto no sábado. Nesse dia ele também pensou em não correr. Sentia que algo estava por vir. O vazio que ele deixou depois de tantos anos da sua morte e que se sente muito forte visitando esse monumento, reflete claramente a sensação de como de um segundo para outro o nosso motor se apaga. Não importa a fama, dinheiro, talento ou tudo que a gente ainda espera alcançar. Partiu um ídolo que ensinou a gente a ter orgulho de ser brasileiro, mas deixou um legado de superação, habilidade e muito carisma. Se uma pessoa não tem sonhos, ela não tem razão para viver. Com essa frase do Ayrton Senna na cabeça, chegamos na casa do Marco. No, te estoy filmando. Porque eso es de... Eu queria uma foto, Maurício. Maurício. L'italiano che vive in Messico. No, ese es... Mauro, sì. Em 2017, na casa de outros amigos em Ensenada, no México, nós conhecemos o Marco. E quando chegamos na Itália, ele já foi avisando que, passando por Bolonha, aquela pasta deliciosa que ele fez para todos nós no México, estava esperando pela gente, mas dessa vez na casa dele. Com os nossos amigos brasileiros Fabi e Marcelo, que nos visitavam, fomos recebidos com todo o carinho do mundo pelo Marco. Quem viaja tem amigo por toda parte. E nesses encontros, recordações e comida boa na mesa não faltam. Barilla en Brasil es azul. Aquí es amarilla. É outro tipo de a Barilla não importa. O que importa é isso aqui, ó. Oh, y como dicen ¿cómo es en México? No mames, güey. Depois de tanto mimo na casa do Marco, seguimos nosso rumo. Carro guardado no hotel e modo turista ativado.
muito ansiosos para conhecer uma das cidades mais charmosas do mundo. Ai, achando que aqui a gente passa fome. Não, 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 bem. Aqui, ó. De 30 euros. Aham, aqui, ó. Aham. Olha isso. Cada Uns um vai ter sua lanchinhos. marmitinha. Sim, marmitinha com tudo. Olha, bonitinho, maçãzinho, chocolate, mexerica. Quem nunca sonhou em conhecer Veneza? Que realmente é impressionante. A Piazza San Marco, onde está a Basílica e o Campanário, é o coração de Veneza e ferve de gente em qualquer época do ano. Oficialmente, em 2024, a cidade registrou quase 6 milhões de turistas hospedados. Mas estimativas apontam que a cada ano, contando os visitantes que fazem um bate-volta e muitos que chegam em cruzeiros, cerca de 30 milhões de pessoas circulam pela cidade. O Grande Canal é outra área simbólica e importante. É praticamente sua avenida principal, só que pela água. Veneza já foi uma das cidades mais poderosas do mundo, graças ao seu comércio marítimo. Foi construída há séculos sobre milhões de estacas de madeira fincadas no fundo de uma lagoa. Carros não circulam, e apesar de parecer pequena no mapa, não é não. Mais de 400 pontes conectam suas construções. Veneza faz parte de um grande complexo de ilhas que se conectam pelo vaporeto, o transporte mais usado para tentar explorar tudo num só dia, o que é praticamente impossível.
Passear de gôndola é a vontade de todo mundo que chega em Veneza. Mas desembolsar 90 euros por uma voltinha de meia hora não é para qualquer um, não. Ó, é assim que tem que fazer, ó, um envelopinho assim, ó. É? Não sei não. Ó. Dobrar aqui. Ui, não. Cuidado que ela vaza óleo, tá? Ó. Espumou agora. Né? Espumou, né, Leni? Infelizmente, nós somos os piores tipos de turistas. Só gastamos com comida e olhe lá. O gondoleiro até tentou, mas não rolou, não. É foto não, é vídeo. Será que é aquele dois ali? Depois de ticar Veneza, fomos embora encantados e rendidos pela magia da cidade. Mas a nossa cereja do bolo, aliás, uma enorme cereja no topo de um bolo glaciado, foi o cenário que transformou essa viagem incrível que fizemos com os nossos amigos em algo inesquecível para todos nós. Mais curto, vai. Ah, limpa a cara, tira isso pra ela lá. Eu dei uma cabeçada. Chega, mano. Vai, fica em pé aí e fala 1, 2, 3 já. 1, 2, 3 já. Assim, abre o fecha o braço. Não dá. Tadinha, olha. Como é que é essa coisa? Vai. Vai. Você caiu mesmo? Vira de costa aí. Aqui do lado, aqui, ó. Limpa a calça aí embaixo. Você vai molhar do outro lado, atrás. Aí.
Tá de graça. Foi ele. Tá de graça. Mas é sério, ó, se cair neve, você não deixa. Vai ligar, se tirar, você não vai te molhar. Não onde eu pisei, né, seus cabeçudos? Anda aí pra você ver. Vou subir. Cortina d'Ampezzo é um dos destinos mais famosos dos Alpes italianos e porta de entrada das Dolomitas, a principal cadeia montanhosa no norte da Itália. Cortina ficou mundialmente conhecida depois de sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em 1956 e hoje é referência em esportes de neve, turismo de luxo e paisagens cinematográficas. Além das pistas de esqui, Cortina encanta pelas suas ruas charmosas, arquitetura alpina e pelo fenômeno natural Enrossadira, quando as montanhas mudam de cor ao amanhecer e no pôr do sol. É uma cidade sofisticada que atrai turistas em qualquer época do ano. No verão, muita gente chega pelas caminhadas, ciclismo e escaladas em cenários extraordinários. Mas é assim, com o seu visual clássico coberta de neve, que a cidade fica bem mais interessante. Depois de caminharmos um montão, hora de pegar o carro e explorar as Dolomitas. Ah, assim fica legal. Em certas épocas do ano é meio complicado viajar nessa região. Nós estivemos em março, que é a transição do inverno para a primavera, quando alguns passos de montanha ainda estão fechados pela quantidade de neve. Foi só chegar num ponto um pouco mais alto para a paisagem mudar completamente e para a gente começar a sentir os efeitos da altitude. O ar fica pesado e o carro também sente. Chegamos no Lago de Missurina, que queríamos muito conhecer, mas como por aí tudo é imprevisível, encontramos o lago. Porém, essa era a situação. Esse é o lago. Tá congelado? Tá. Ah, Vai parar ou não? claro! Ele desce aí, estica as pernas. Conhecer as Dolomitas com neve muda completamente o jogo, principalmente em relação aos lagos. Em vez de encontrar um espelho de água cristalina, o que encontramos foi essa enorme camada branca e gelada. A gente olha e sabe que tem água ali, mas tivemos que recorrer ao Google para ver o que a gente esperava encontrar. Mais para frente, a estrada foi ficando cada vez mais linda, a neve ao redor aumentando e poucos quilômetros antes de chegarmos em outro lugar que queríamos, mais uma surpresa. 6.9 da onde a gente vai, para Deus conta. O passo de montanha estava fechado. Tem. Tá um pouquinho de neve aqui atrás do carro. Olha. Nada disso tirou nossa empolgação. Conhecemos a beleza genuína dessa paisagem alpina. E então, meia volta e tentar um caminho diferente para chegar num dos cenários mais icônicos das Dolomitas.
Trecime de Lavaredo é como uma catedral esculpida pela natureza, onde tem uma magia quase sagrada e um dos maiores símbolos dessa região. Para chegar até os pés das 3 gigantes torres de rocha dolomita, tem que fazer uma caminhada de 10 quilômetros ida e volta. No nosso caso, não foi sobre o esforço dos passos para chegar até lá, mas sobre uma pausa para contemplar essa paisagem que atrai alpinistas, turistas e fotógrafos do mundo inteiro. Nesse fim de tarde que estávamos sozinhos aí, o que mais chamou nossa atenção foi o silêncio. A neve tem esse poder de abafar o som, o que trouxe uma sensação de isolamento, tranquilidade e paz absoluta. Esse é um dos monumentos naturais mais fotografados da Europa. E a imagem que define o cartão postal das montanhas Dolomitas no norte da Itália. Depois de um dia repleto de lugares espetaculares, já bem pertinho da fronteira com a Áustria, nossos amigos alugaram um lugar sensacional para a gente descansar. Oi, vizinha. Meu Deus do céu. Tá feio, né? Hora de deixar esse lugar lindo e aconchegante para trás e cair na estrada de novo para fazer novas descobertas pelas Dolomitas. Pela proximidade com a Áustria, essa região é conhecida como Tirol do Sul. 70% da população fala alemão, a arquitetura e a gastronomia se mesclam e dá para esquecer que estamos na Itália. Nossa próxima parada foi um lugar extremamente turístico, mas obrigatório de conhecer. Uma paisagem repleta de lendas e curiosidades, mas também icônica nas Dolomitas. Um monte de gente aqui, esse negócio deve ser lindo, hein? O Lago de Brai, sem dúvida nenhuma, é o mais fotografado e instagramável das Dolomitas. Sabíamos que era algo bonito de ver, independente do que iríamos encontrar. Expectativa de ver o lago. Aí chegamos no lago. Cadê o lago? Congelado. Não tem lago. Esse é um dos motivos porque essa região é tão fascinante. Cada estação do ano revela um cenário completamente diferente. Vou colocar a foto do lago sem estar congelado. Deve ser maravilhoso. Mais uma vez tivemos que recorrer ao Google para ver o quanto esse lugar é bonito descongelado. A foto clássica dos barquinhos ancorados nessa época não rola, mas a famosa palafita de madeira ganha outra perspectiva com essa moldura de neve. Seja refletindo os picos nevados ou brilhando em tons esmeralda, o Lago de Brai nunca decepciona. Diferente da maioria dos lagos alpinos formados por geleiras, o Brai nasceu de um deslizamento de terra que bloqueou o fluxo de um rio, criando uma represa natural que chega a 36 metros de profundidade em alguns pontos. Outra curiosidade é que o hotel na beira do lago, em 1945,
abrigou por volta de 130 importantes prisioneiros políticos que foram libertados dos campos de concentração. E histórias locais dizem que toneladas de ouro no fim da Segunda Guerra Mundial foram jogadas pelos nazistas no Lago de Braz. Lugar bonito. Lindo. Esse sentado. Esse é um daqueles lugares que nenhuma foto ou vídeo expressa o que realmente é. Eu já tirei um monte e não me canso de tirar. É como estar dentro de uma obra de arte, que até o simples fato de tomar uma xícara de chocolate quente pode se transformar numa pintura. Hi, Luca! Oh, it's so cute! E para essa paisagem ficar mais perfeita, tinha que aparecer um cachorrinho para brincar com a gente na neve, né? 2, 3, A igrejinha, olha a estradinha. Olha as casas lá, ó. Nós vamos subir isso aí, ó. Dolomitas não é uma região para visitar rápido, mas como a viagem para os nossos amigos estava acabando, essa passada foi só para a gente ter um gostinho e para eles conhecerem o que dava em tão pouco tempo. As limitações de viajar nessa época não deixaram que fôssemos em alguns lugares que queríamos muito conhecer. Mas para ver paisagens maravilhosas, é só a gente deixar se perder que elas estão por toda parte. Principalmente quando se escapa das estradas principais e dirige por caminhos surpreendentes em todos os sentidos. Cadê a estrada? Subiu, hein, meu? Vamos lá ver. Essa é a estrada? É, eu acho que não vai dar. Acho que não vai dar para ir passear onde a gente estava indo, não. Vai ter que voltar. Vamos ver. Encheu aí? O tamanho do buraco aqui. Para ver a profundidade, mostra ali. E aí, eu preciso olhar o mapa agora.
Olha o tanto de gelo para chegar na estrada. Tá fofo? É, o passo é esse. 2.000 metros quase. Errou, né? Olha o ponto de ônibus. Vem ver aqui. Pode vir por aqui, não afunda não. Dá pra subir aqui? Dá. Vai afundar o pé assim, mas não fiz onde eu pisei. Se liga. Eita porra. Tudo aqui em volta é área de esqui. Então, esses carros que estão parados aí, o pessoal está esquiando ou fazendo alguma trilha aí pelo meio da neve, né? Aqui seria onde a gente tinha que entrar. O passo. Passo dell'Erbe. O que nos resta é dar meia volta e caçar outro rumo. O que define as Dolomitas é o impacto da sua grandiosidade. Para mover-se entre os vales, o único caminho são os passos de montanha e quase todos estão acima dos 2.000 metros. São tantas curvas fechadas que em cada passo elas estão numeradas. No Passo Sela são 24 e no Perdoe, que é um ícone absoluto do ciclismo, são 33 curvas. Dirigir por aqui exige concentração e respeito. É um teste de habilidade para quem está no volante. Com tanto para contemplar em volta, fica facinho desviar a atenção da estrada. Os principais passos de montanha são limpos para continuarem transitáveis, principalmente onde estão vilarejos e importantes áreas de esqui, que aqui ganham uma escala brutal. São mais de 1.200 quilômetros de pistas divididas em 12 diferentes zonas.
e mais de 450 teleféricos de última geração. As vilas alpinas cheiram a comida gostosa e lenha queimada da fumaça que sai das chaminés. Dá para sentir o aconchego dentro de cada uma dessas construções. É uma região de enorme mescla cultural, com alma italiana, identidade germânica e ainda protege os ladinos, um grupo étnico que vive nas Dolomitas como um tesouro escondido. Olha como ficou o teto do carro essa noite, todo congelado aqui na cama. Nós dormimos aqui nesse estacionamento e a Fabi e o Marcelo foram para um hotelzinho aqui do lado. Quando nós estacionamos, veio uma policial aqui e disse que a gente podia dormir, mas falou pra gente que ia estar bastante frio. Dormimos bem, vai? Com essa vizinha aí, tá bom. É uma árvore de Natal permanente, você viu? Ela fica caindo água por dentro, ó. Na estrutura ela vai formar, olha. Bonito, hein? Animados e preparados para passar só mais um pouquinho de frio, nos despedimos das Dolomitas. Num modo um pouco triste, porque já íamos nos despedir dos nossos amigos também, chegamos em Verona, a romântica cidade do clássico de Shakespeare, Romeu e Julieta. A história de amor mais famosa do mundo é a identidade cultural e econômica de Verona. Mesmo sendo fictícia, por causa dela a cidade se transformou na capital do amor. O maior exemplo é a Casa de Julieta e o famoso balcão de pedra. Construída bem depois do conto se tornar mundialmente famoso, a construção recebe milhares de turistas que deixam cartas e bilhetes com declarações de amor e dizem que quem tocar no seio da Julieta na estátua de bronze terá muita sorte no amor. Sorte mesmo tem quem abriu essa lojinha de souvenirs bem no pátio da casa. Vende de tudo para quem quiser levar uma recordação de um dos maiores clássicos da literatura e do teatro que teve o poder de transformar o imaginário em realidade. Nosso tempo era bem curtinho, mas ainda deu para passear e conhecer alguns pontos interessantes na cidade, que é bem linda, fácil de caminhar e que dá para ver o essencial num dia só. Verona tem um lugar que concentra passado medieval, beleza natural e lindas vistas do rio Adige, que é o segundo mais longo da Itália. A Ponte Scaligeiro é uma construção fortificada que faz parte de um complexo construído em meados de 1350 pela família que governava a cidade. O Castelvecchio foi construído com duas funções: proteger a cidade de ataques externos, mas também resguardar os governantes da própria população. A Ponte Scaligeiro sai de dentro do castelo e foi projetada como rota de fuga. Tem que tomar água no cultivo do cavalo. Devia ser excelente a relação do governo com a população. Hoje, o seu interior foi restaurado e funciona como um museu. No mesmo conjunto está o Arco dei Gabbi, mais um dos vários monumentos em forma de porta espalhados pela cidade. Ao fundo do arco estão lindas vistas da ponte e do rio, um cenário muito bonito, mas essa localização foi escolhida estrategicamente para servir de barreira natural de defesa para o castelo. As praças e ruas apertadinhas fazem jus ao título de Cidade do Amor, com balcões floridos e um clima romântico por toda a parte. Mais antiga que o Coliseu de Roma, a Arena de Verona foi construída no século I e é o anfiteatro romano mais preservado que existe. Desde 1913, por sua acústica natural perfeita,
É o maior teatro de ópera a céu aberto do mundo. Verona é um daqueles lugares que a gente chega sem esperar muito. Tem uma dinâmica diferente das cidades super turísticas da Itália. É uma parada do trem que conecta Milão e Veneza, que com certeza vale muito a pena colocar no roteiro. Os mortos. Agora sim eu tô me sentindo na Itália, indo pra casa com uma pizza na mão. O calzone parece uma caixa de sapato, ó. Se for bom, a gente volta aqui para pegar outro. Ai, 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 a despedida. Como é ruim, que vazio que fica quando os amigos vão embora. Esses dois trouxeram na mala carinho, alegria e o verdadeiro sentido da amizade, que é a parceria. 12 dias que nos divertimos, estreitamos nossos vínculos e criamos deliciosas memórias juntos. A próxima já está marcada. É só querer e fazer acontecer. No próximo vídeo tem mais encontros, reencontros, paisagens lindas e comilança, é claro. A Itália é um país muito difícil de ir embora, viu? Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever aqui, ative o sininho, que assim nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!